de forma presencial, quem nos acompanha também pelo nosso Instagram. Hoje nós vamos ter um momento muito especial no Seminário da Mediunidade com nossa irmã Ilha Carvalho. O nosso tema é sobre a obsessão e a auto-obsessão, o desafio da sintonia mental. E antes da gente começar, passar alguns avisos, e aí eu gostaria também de pedir que quem estiver com o celular coloque no silencioso, né? O silêncio também é uma prece. Temos venda de lanches e livros na recepção, que ajudam na manutenção dessa casa bendita. Quem tiver curiosidade de conhecer nossos livros, livro da própria doutrina espírita, está lá na recepção. Também recebemos doações voluntárias para a sustentabilidade das nossas atividades, assim como também é possível se tornar um sócio contribuinte efetivo da nossa casa. Também mais informações na nossa recepção. Temos nas quartas-feiras, às 19 horas, o nosso Evangelho Terapia. Sintam-se todos convidados. Nossas palestras públicas, aos sábados, às 18h30. Também temos campanhas de arrecadação de alimentos, que é a campanha Caridade em Ação, Amor em Movimento. Estamos recebendo doações de alimentos para cestas básicas para as famílias assistidas pelo nosso centro espírita. Também mais informações ali na recepção. E de uma maneira muito especial, vamos ter esse mês de junho o nosso Festival Junino, no dia 27, às 18h30. E nosso Festival Junino, as nossas redes sociais estão divulgando. Quem tiver interesse em comprar o convite, também lá na nossa recepção. Esclarecer que é para a manutenção da nossa casa, para as nossas atividades. O atendimento fraterno, ele acontece todos os sábados, a partir de 18h30, também com agendamento na nossa recepção. E avisar que as pessoas que estão em tratamento de passe, também passar na recepção para confirmar e continuar o tratamento. Tá certo? Então vamos fazer nossa mensagem inicial do nosso livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Quem é corajoso não foge da batalha da vida. Todos temos nossas lutas, mas só quem sabe suportá-las pode ser classificado de herói, de homem em toda a extensão da palavra. Saiba merecer o título de homem, saiba ser herói. Não desanime diante das dificuldades, enfrente a vida, tal qual se apresenta, com mais alegrias e dores. E jamais pense em fugir covardemente. Nesse momento, queria pedir que quem sentisse a vontade fechasse os olhos para a nossa prece inicial. Mestre amado Jesus, Teixeira querida, Maria de Nazaré, te rogamos graças por esse momento bendito, onde possamos, diante da presença do Cristo, compartilhar da mensagem do alto. Te rogamos a inspiração divina para a nossa irmã Ilha, para que ela traga as palavras que precisamos ouvir. E que neste momento nosso coração se encha de amor, de paz, de caridade, para receber todas as benesses derramadas sobre nós, sobre nossos familiares. Permanece conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Ila, ao final, vai ser aberta a palavra ao público. Quem tiver perguntas, a gente vai estar mediando. Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa casa linda de oração.
Que Jesus nos abençoe na noite de hoje, que nós possamos aproveitar esse momento e aprender juntos, né? Que é o nosso objetivo aqui hoje. Desde que o mundo, como conhecemos, as sociedades existem, nós temos conhecimento de que em várias civilizações acontecia o que a gente chama hoje de obsessão. Então, esse termo e esse fenômeno que acontece, ele é tão antigo quanto a própria existência, né, da humanidade. E essa, gente, é a primeira certeza e é o primeiro aspecto positivo que eu quero trazer para vocês na noite de hoje. A obsessão, quando Jesus encarnou sobre nós, né, assim, na nossa época, nos veio trazer o modelo dele, a vivência dele, a visão de reino de Deus dele. E ele curou pessoas obsidiadas, ele lidou com a obsessão desse tempo. Ele, em nenhum momento, ele desfez, desqualificou ou disse que era uma coisa que não deveria existir. A gente não tem essas informações. E isso nos dá a certeza de que existia a obsessão e existia esse fenômeno, que a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre isso, é a primeira certeza de que o plano espiritual existe. Então não é de todo negativo, porque é a primeira certeza de que o plano espiritual e o plano físico convivem entre si. Então todas as épocas da humanidade, todas as civilizações que existiu e que existe e que acontece isso, só nos prova que nós estamos em meio a irmãos, né? A uma vida, a um plano espiritual. E isso nos fortalece no nosso conhecimento sobre a reencarnação. Então já é um aspecto positivo. É um tema muito importante, né? Não é muito importante? Nós vamos ver hoje que é extremamente importante. E eu tentei trazer com um pouquinho de leveza para vocês, tá? Então, eu trouxe aqui uma apresentação bem colorida, bem cheia de balãozinhos, que é para a gente trazer com leveza um tema que é de extrema importância e faz parte do nosso cotidiano. Plano espiritual e plano físico estão o tempo todo caminhando juntos, né? Estamos o tempo todo trabalhando juntos. Então, hoje, o que a gente veio conversar hoje, desenvolver esse tema de hoje? Onde aprender sobre a obsessão? A gente vai ver onde a gente pode aprender sobre a obsessão. O que é uma obsessão e o que é auto-obsessão? Porque nós temos aí, né, esse desafio de entender esses dois pontos. E o principal que a gente veio conversar com vocês hoje, esses desafios para essa cura, os desafios para entender esse mecanismo, por que acontece e como nós podemos fazer para lidar bem com uma situação dessa. Tá? Então, essa aqui é o nosso modelo de hoje. Onde nós podemos aprender sobre a obsessão? Nós estamos em uma casa espírita e poucas religiões no mundo trabalham abertamente, claramente, né, e diretamente com a obsessão e com a desobsessão. Então, onde nós podemos aprender aqui no nosso âmbito, no nosso convívio aqui? Primeiro, estudando. A doutrina espírita, ela é rica e ela tem esse diferencial. Existem outras religiões que existe a prática mediúnica, que existem, que lidam com o intercâmbio espiritual, mas lidar diretamente com a obsessão e com a desobsessão da forma como a gente vai apresentar aqui
para vocês, a doutrina espírita se diferencia. E para isso nós temos vários livros que explicam sobre a obsessão, a desobsessão, a autoobsessão. Kardec fundamentou uma doutrina, né, que é esse nosso olhar religioso que nós temos aqui, né, a partir desse intercâmbio espiritual. Então, a codificação espírita nos explica o porquê acontece, para que acontece, como acontece. Então, estudar na casa espírita é importante por isso. Ai, Vila, mas eu não gosto de ler uns livros tão complicados, tão difíceis. Mas para isso a gente tem nossos facilitadores aqui que vão deixar o tema mais simples, né, mais interessante, vão explicar de uma forma que todos podemos entender. E nós temos também obras complementares. Se vocês forem ali na mesinha depois, como a nossa amiga convidou, vocês vão ver que tem muitas obras que explicam também com casos que aconteceram, que acontecem, com romances, explicam sobre a obsessão, sobre desobsessão, por que ela acontece. Então nós temos esses aspectos. Fazendo cursos dentro da nossa casa espírita, participando de eventos como esses, né? Como o de hoje, que é um diferencial para a gente aprender sobre a obsessão. Mas o que nós trouxemos de mais importante hoje foi esse aspecto de que a gente aprende sobre a obsessão, sobre a autoobsessão e sobre desobsessão, estudando a si mesmo, estudando sobre a vida, estudando sobre o nosso cotidiano. Ai, eu falo tanta palavra estudar, a gente vai já ver o que é esse estudar, né? Então é essa proposta que a gente tem hoje, né, de enxergar, de trazer esse aspecto da obsessão, da autoobsessão e da desobsessão de uma forma real, de uma forma simples, de uma forma bem óbvia, para que todos nós possamos entender e tirar essa percepção de que é uma coisa sobrenatural, né? Kardec teve um esforço danado para nos mostrar que isso faz parte da nossa vida, está no nosso cotidiano e a gente não precisa temer. Então, o que é obsessão? Vocês estão vendo que está bem coloridinha? Está dando para ver daí? Desse lado. O que é obsessão? Então, Kardec traz na codificação, lá no livro dos médiuns, né, na parte 2, capítulo 23, item 237, ele diz o seguinte: obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Vamos entender um pouquinho isso aí. Ele diz que é um domínio que alguém quer exercer sobre outro. É uma pessoa querendo dominar a outra. E isso, será que acontece no nosso dia a dia? Tem gente que tenta influenciar os outros para dominar os outros, né? Então, é isso que ele quer dizer. É o domínio que alguns espíritos. E aí a gente aprende na doutrina espírita que nós todos somos espíritas, não somos? Todos somos espíritos. A gente só está em condições diferentes. Nós estamos aqui no corpo da carne, que a gente chama de encarnados, quando a gente está aqui no plano físico, e a gente chama de desencarnado quando a gente está no plano espiritual, sem o corpo da carne. Então são pessoas que tentam influenciar outras pessoas. Por isso que eu trouxe uns bonequinhos, umas imagenzinhas de pessoas simples, cotidianas, que é para a gente entender que não há nada que cause pavor, que cause medo.
são apenas pessoas tentando dominar outras pessoas. Esse aqui é meu esposo. Esse rapazinho que veio comigo. E tem dias que eu tento dominar. É ou não é? Mulheres. Mulheres, né? Um casal. Tem dias que a gente tenta dominar o outro. E qual é o mecanismo que a gente tenta utilizar para dominar o outro? Aí ele vem explicar a segunda parte desse pedacinho do livro dos médiuns. Aí ele diz assim: os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar um, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se for a verdadeira criança. Aí alguém pode ler e diz assim: meu Deus, o espírito agarra a gente. Porque essa palavra agarra ali ficou bem, né? Como se fosse agarrar. Mas é um domínio que a gente precisa entender que esse agarrar aí não é aquela coisa com violência, pelo contrário. Esse agarrar aí, e a gente vai ver, eu marquei até ali quem são esses maus, a gente vai já ver. E como é que se agarra a uma pessoa que a gente pode fazer a presa, né? E como é que a gente se identifica com eles. Então a gente vai entender como é que acontece essa tentativa de domínio. Se eu perguntar aqui para o meu esposo como é que a mulher dele tenta dominar ele, ele vai dizer: me perturbando muito. Me perturbando muito. E como é que a gente perturba muito, né? Outra pessoa. Então, eu trouxe aqui algumas perguntinhas para a gente entender. A partir dessa primeira explicação de Kardec, que ele diz que é o desejo de uma pessoa dominar outra. Tá? Quando ele diz que é um espírito que quer dominar outro, a gente entenda que é uma pessoa que está tentando dominar outra. Tá? E se é um desejo, a primeira perguntinha para a gente refletir hoje: se é um desejo, porque Kardec, deixa eu voltar aqui, Kardec diz, logram adquirir, ou seja, eles desejam. Kardec está dizendo que sempre vão conseguir? Se é um desejo, eles sempre conseguem? É a primeira pergunta que a gente vai refletir hoje. Será que toda vez que eu quero dominar meu marido, para ele fazer minhas vontades, será que eu consigo? Será que uma mãe, quando ela quer conseguir algo de um filho, será que ela consegue todas as vezes? Ou um amigo? Ou alguma outra pessoa em relação a outra? Será que só o fato de eu desejar dominar o outro eu consigo? Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender hoje: não precisa ter medo, porque não há uma obsessão forçosa. A obsessão ela só acontece quando abrem-se as portas. E a gente vai conversando sobre essas portas. Então não precisa ter medo que nenhum espírito vai agarrar vocês. Como ficou ali meio implícito ali naquela partezinha do livro. Como se agarram? E a gente vai já conversar sobre esse agarrar. Não é agarrar nesse sentido de violência que a gente viu. Pelo contrário, nós vamos mostrar aqui para vocês que esse agarrar ele é bem sutil. Como é que esses irmãos se identificam conosco para nos levar a um processo obsessivo? E como é que eles nos conduzem? Então são essas perguntas que a gente espera responder, e vai responder ao final também as outras que aparecerem nos nossos internatos aí assistir. Então, nós precisamos entender, e Kardec explica muito bem na Codificação Espírita e nos outros livros das obras complementares, Manuel Filomeno de Miranda,
Tem vários livros, né, que ele explica sobre a obsessão, essa obsessão, as causas, os efeitos. Tá? Eu trouxe só alguns aqui por conta do tempo. Então, o que eles nos explicam na codificação espírita? Que a obsessão é um processo de afetação mental. Então, esse agarrar, gente, não é físico. Esse agarrar não é que o espírito se agarra na gente e se abraça. Ai, Vila, mas eu ouvi uma vez que quando a gente sente o peso aqui, as costas, é como se fosse o espírito que tivesse escanchado na gente. Isso, gente, é uma mistificação, é uma crendice que a gente tem há muito tempo. Tá? Mas isso tem explicação dentro do que a gente vai ver aqui da afetação mental. Tá? Então, é um processo de afetação mental. Se a afetação mental acontece aonde? Na nossa mente. Na codificação é muito claro. Kardec explica claramente que não existe aquele que muitos propagam por aí, de um espírito entrar no corpo de outra pessoa. Isso vem de muito tempo, porque as pessoas não tinham, né, codificação espírita, não tinham. Ai, Vila, a gente vai já chegar a alguns casos assim para a gente conversar. Então é uma coisa que vem de passando, né, de algumas épocas, mas Kardec explica bem direitinho como é que acontece. Manuel Filomeno de Miranda, através de Bezerra de Menezes, né, com os estudos, com os romances, com os casos que a gente vê nos livros da codificação complementar, a gente vê bem direitinho que não existe isso. Então, eu trouxe aqui outro trecho do Livro dos Velhos que diz o seguinte: a obsessão consiste na tenacidade de um espírito, do qual não consegue desembaraçar-se a pessoa sobre quem ele atua. Viu o que quer dizer isso? Tenacidade, gente, é aquela persistência, aquela pessoa insistindo. Aí eu já peguei meu marido como exemplo, né? O que ele está querendo dizer isso? Que a obsessão é quando uma pessoa está o tempo todo falando, sugerindo pensamentos, ideias, o tempo todo. Imagina que um dia eu quero realizar alguma coisa que meu esposo não quer. Aí eu começo, de manhã eu começo. Ô amor, vamos para tal canto. E ele nem te olhou. Eu disse, ô amor, vamos para tal canto. Aí eu passo o dia, vamos para tal canto. Então essa insistência e essa persistência, né, essa intensidade é o que a gente chama de obsessão. Então é uma ideia insistente que nos chega à mente. Tá? É uma ideia, uma sugestão, é algo que fica ali no nosso pensamento insistentemente. Essa é a portinha, né? É a natureza do fenômeno, como acontece. Boa noite. Então, acontece dessa forma, é aquela ideia persistente. Tá? Então, é um processo de afetação mental que nos chega. Então, é só na mente, é na mente com os pensamentos insistentes que acontece? Sim. Tá? Então, primeiro passo. Mas aí a porta. Quem abre essa porta para que essa pessoa sugira na minha mente as coisas? Aí nós temos informações da codificação, né, Kardec, e nas obras complementares, André Luiz, né, Manuel Filomeno de Miranda, e outros tantos que nos trazem aí as obras complementares. Eles nos deixam claro que são os nossos pensamentos
os nossos sentimentos e as nossas atitudes que abrem as brechinhas, que abrem essas portas para que um irmão, para que uma pessoa que hoje está numa situação de desencarnado possa sugerir coisas na nossa mente. Tá? Então, o que nós pensamos, o que nós sentimos, nos coloca em faixas vibratórias. A doutrina, ela vem nos esclarecer, e a ciência vai comprovar cada vez mais que nós vivemos entre faixas de vibração. Isso a física quântica já está começando a comprovar aí, cada vez mais vai ser comprovado. O que é isso? A gente está o tempo todo entrelaçado com outras dimensões, dimensão física com dimensões espirituais. E nossa faixa de pensamento, o que nós pensamos, nos coloca em faixas. É como se fossem salas. Aí vou pegar aqui o exemplo do Wi-Fi, né? O nosso pensamento se liga a uma sala virtual. Essa faixa é como se fosse uma sala virtual onde a gente entra nessa faixa. Dependendo do que nós estamos pensando, a gente pode ficar em faixas, em salas virtuais boas ou não tão agradáveis. Porque o nosso pensamento é a conexão. Né? O nosso pensamento é esse Wi-Fi que vai nos conectar a essas outras faixas onde já tem outras pessoas encarnadas e desencarnadas nessas faixas. Tá? Então, as explicações que eles nos trazem é que nós vamos atrair outros pensamentos que são parecidos com os nossos. Então, a gente atrai aqueles com quem a gente está sintonizando nessas salas. Né? Então, pensamentos, sentimentos e atitudes de tristeza nos colocam nessa sala, como se fosse na sala da tristeza, da desesperança, das queixas constantes, do ódio, da vingança, inveja. Todos esses sentimentos e esses pensamentos nos colocam em salas, né? Aqui para a gente entender melhor, salas virtuais onde a gente vai se conectando, quem está lá. E o contrário, com sentimentos, atitudes e pensamentos bons também acontece. Então, nós temos salas com padrões elevados, que a gente chama, né? Quando a gente diz, elevemos o pensamento aos céus, ou elevemos o pensamento a Jesus, é porque a gente está querendo chegar nessas salas, nessas faixas vibracionais mais elevadas. E elas estão aqui entre nós. É tanto que nos livros de Kardec, na codificação complementar, nos livros de Manuel Filomeno de Miranda, tem uns exemplos que aqui tem os encarnados da história, aí tem os desencarnados que estão ali tentando influenciar esses encarnados, e tem os espíritos benfeitores que estão numa condição mais elevada, todo mundo na mesma sala, todo mundo na mesma situação ali. E aqueles que estão naquela sala, digamos, né, naquela faixa vibracional mais baixa, né, menos elevada, eles não conseguem enxergar os benfeitores. Os benfeitores que estão numa vibração maior enxergam a todos, e os encarnados e os desencarnados que estão naquela situação de obsessão não enxergam os outros. Então é uma questão de sintonia, né? Esse processo obsessivo. E é um primeiro ponto para a gente pensar e a gente ficar atentos, né? Nós ficarmos atentos,
sairmos hoje aqui, a partir de hoje nós vamos ser diferentes. Nós vamos sempre pensar, meu Deus do céu, esse pensamento que está chegando na minha cabeça está me botando aqui? Em que faixa? Em que faixa estou hoje, né? E se a gente se pegar entrando em outra faixa que não seja a mais adequada, a gente saber se regular, né? Se autorregular. Tá? E aí, como saber se estou sendo obsidiado com pensamentos de outros espíritos, de outras pessoas? Aqui no nosso plano físico, aqui no nosso plano encarnado, a gente sabe quando a gente está sendo influenciado por outra pessoa? Alguém aqui já tentou ser influenciado por outra pessoa? Dentro do trabalho, dentro do nosso cotidiano, dentro da casa espírita, no meio da rua, qualquer canto? Já? Já passaram por alguma situação dessa? De alguém vir com uma proposta para você? Ou sutilmente dizer alguma coisa? Já passaram por isso? No nosso cotidiano a gente tem várias situações dessas. Então, o que é a obsessão que acontece entre o plano espiritual e o plano físico? É a intenção de uma pessoa que está desencarnada em sugerir coisas, ideias e situações para quem está encarnado. E quando a gente entende e a gente passa a não temer, né? A não ter mais medo, a gente lida bem com essa situação. Porque o medo é um impeditivo para a gente lidar bem com essa situação. Então, a doutrina espírita, tanto no Evangelho, segundo o Espiritismo, como nos outros livros da codificação, nos convida a orar e vigiar. E aí a gente vai entender o que é esse orar e vigiar, que eles falam tanto. Então, Kardec diz assim, o médium sabe muito bem que se acha presa de um espírito mentiroso e este não se desfaz. Agora, pega essa palavrinha médium e bota para todos nós. Todos nós somos capazes de saber se tem alguém tentando nos influenciar. Seja no plano físico, seja no plano espiritual. A gente tem como saber. Tá? Mas tem espíritos que eles nem disfarçam, eles já vão direto no ponto. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo para vocês. Eu sou médium ostensiva, então trabalho há muitos anos com reunião mediúnica, muitos anos trabalhadora na casa espírita, desde a minha adolescência. E quando eu estava no auge do trabalho da casa espírita, às vezes chegava, né? Vinha aquele pensamento no dia assim, vai hoje não, besta. Desse jeito, bem na linguagem cearense, que eu sou cearense. Vai hoje não, besta. Tu tá tão cansada, vai dormir. E era um trabalho na casa espírita, que naquele dia a gente ia auxiliar irmãos necessitados, encarnados e desencarnados. Então, tem influências que elas são diretas. Por exemplo, outro exemplo que eu vou dar para vocês. Outra vez, um espírito chegou para mim, né, que às vezes chega só para pensar um pensamentozinho. Aí diz assim, e eles botam como se fosse eu. Eles botam na linguagem como se fosse você falando e você pensando. Eles não botam no você, diz eu. Aí o pensamento que vinha na minha cabeça era, eu não vou tomar banho hoje. Mas tá quieto esse negócio de tomar banho, né? Olha aí, gente. E vinha assim na minha cabeça, eu não vou tomar banho hoje. Para que esse negócio de tomar banho? Eu dei aqui 2 exemplos. Um de não ir na casa espírita, o outro de não tomar banho. Outra vez,
estava na casa espírita, no trabalho que a gente exercia lá, na infância e juventude, e vinha na cabeça assim, desse jeito, ó, vinha assim, fulano, né? Fulano só quer ser. A continuação do pensamento é: não aguento mais essa pessoa. Deixa que eu não tinha nada contra essa pessoa. Pelo contrário, a gente se dava muito bem, o trabalho era muito bom. Então são exemplos que eu estou dando para vocês porque Kardec diz assim, ó, o médium reconhece sem dificuldade a felonia, ou seja, a traição, aí é como se fosse traição, a traição ou a enganação. E como se mantém em guarda, raramente é enganado. Então, nesses 3 exemplos que eu dei para vocês, o que é esse manter-se em guarda? Se chega um pensamento na minha cabeça, para eu não tomar mais banho, gente, qual é a consequência? Então, como é que a gente se mantém em guarda? Como é que a gente se cura? Como é que a gente sabe afastar essas coisas da gente? Primeiro, analisando tudo que nos chega à mente. Tá? Eu estou ali, tranquila em casa, aí chega um pensamento. Eu não vou tomar banho hoje. Para que tomar banho? Quando a gente... Aí a primeira coisa, isso, gente, eu aprendi, né, a partir da codificação espírita e de espíritos, né, benfeitores que nos ensinaram que a análise que a gente tem que fazer é aquela que nos mantém em guarda e nos diz, né, e nos dá essa condição de se afastar e de se elevar cada vez mais. Você sempre se pergunte, esse conselho, ele é bom ou é ruim? Aí a primeira pergunta que a gente tem que fazer. É bom ou é ruim tomar banho? Para o aspecto do corpo físico. Segunda pergunta. Se eu acatar esse pensamento que está chegando para mim, isso vai ter algum dano para mim ou para alguém? Se eu deixar de tomar banho, vai me afetar? Vai. Uma pessoa, quando ela toma banho, aí, se ela não toma banho no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, a sujeira, ela baixa a nossa energia, né? Ela vai drenando. A gente pode adoecer, a gente pode pegar bactérias, a gente pode pegar, né, vírus, outras coisas que são inerentes à questão da sujeira física, material, e isso pode repercutir numa doença. E se eu adoecer, se o meu corpo físico adoecer, eu sou afetada mentalmente. É ou não é? Então, o que está por trás desse conselho de deixar de tomar banho é uma pessoa que está querendo que o meu físico adoeça para que a minha mente se afete e a pessoa possa dominar mais. O conselho de dizer que eu não aguento mais fulano, não aguento mais fulano se acha. Isso é um conselho bom ou é ruim? Primeira pergunta. Aí nós temos que trazer Jesus para a história. Nós temos que trazer o modelo de Jesus e tudo que Jesus nos trouxe. Jesus incitava o ódio. Jesus incitava a separação, a desunião. Então, não é um conselho bom. E se não é um conselho bom, alguém está ali querendo plantar alguma sementinha ruim. E qual foi o outro exemplo? Vocês estão lembrando? Vamos ficar atentos.
foi o de não ir para a casa espírita trabalhar. Lembra que eu estava cansada? A gente pensa, se eu não. É um conselho bom ou ruim? Tem um atendimento assistencial na casa espírita. Naquele dia vai ter reunião mediúnica, naquele dia vai ter evangelização infantil, naquele dia nós vamos ajudar pessoas do plano físico e do plano espiritual. Se eu deixar de vir um a menos, é bom ou é ruim? É ruim. E se eu acatar esse conselho, vai prejudicar a mim e aos outros? Sim. Então, quando qualquer coisa que me chega à mente, você faz essas perguntas: é bom ou é ruim? E se eu fizer isso aí que estão dizendo, que está vindo na minha cabeça agora, vai causar um prejuízo para mim ou para outras pessoas? Sim, vai causar. Então, gente, na mesma hora você diz assim: não. E faz o contrário. No dia desse conselho para eu não tomar banho, sabe o que eu fiz? Adivinha? Corri para debaixo do chuveiro, tomei um banho, e ainda cantando, e ainda pedindo um passe, pedindo luz. E ainda disse assim: se você quiser, você pode reencarnar para tomar um banho desse, meu amigo. Porque a pessoa que queria que eu não tomasse banho, nesse dia eu não consegui. Fui para a casa espírita quando o conselho foi não ir. E não fiquei nem com raiva, pelo contrário, quando é contra uma pessoa, aí é que a gente se apega à pessoa. Quando vem muita ideia, muito sentimento de não gostar de alguém ou de não, você já faz ao contrário, tá? Então, e outra coisa que a gente aprende com a doutrina espírita: nunca agir com precipitação. É uma coisa que a gente tem que aprender para a gente se elevar cada vez mais. Não acatar o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça. Seja nosso, seja de outros. Agir por impulso, às vezes dá confusão. Causa uma coisinha, né? Então, sempre parar para analisar. Principalmente, tem umas frasezinhas, né, de internet que a gente diz assim: se você está muito feliz, não prometa nada. Se você está muito triste, muito zangado, então são situações que você tem que parar, analisar, para você não meter o pé pelas mãos, como diz no nosso ditado, tá? Então, sempre pensar antes de fazer qualquer coisa. Por quê? Porque nós temos pessoas que vão tentar nos influenciar. Nós estamos entre o mundo físico e espiritual. Nesse momento aqui tem irmãos conosco, refletindo sobre isso, pensando sobre isso também. Eu botei aí umas imagenzinhas, esses aqui que estão com esses negocinhos aqui, são os irmãos que estão tentando influenciar os outros. Então, a influência, gente, não tem nenhum irmão que entra no nosso corpo. O que eles fazem? Eles vão sugerindo: ai, filha, ninguém te ama, tu não vale nada. E quando eles querem que a pessoa pense que é um processo dela mesma, aí eles usam na primeira pessoa. Nem todos usam a linguagem, né, que fica tão clara. Por isso que a gente precisa, como Kardec diz ali, a gente precisa ficar atento. A gente precisa estar com a atenção redobrada para tudo que nos chega à mente, porque é um processo mental. É só mente, gente. É mente a mente. Sou eu falando, é a minha mente falando para a mente do outro. A diferença é que uns estão desencarnados, outros estão encarnados. Existe a obsessão de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado e entre desencarnado e encarnado. O que nós precisamos entender é que são pessoas. Tá? Quando a gente fala de espíritos, não precisa temer, porque são pessoas. São pessoas que estão
ora sentada aí e ora no plano espiritual. As mesmas qualidades e os defeitos que a gente tem, quando a gente desencarna, a gente leva para o outro lado, no plano espiritual. Então, por que eles tentam nos influenciar? E quem são esses espíritos obsessores que a gente chama? Aí nós aprendemos na codificação que nós temos 2 grandes motivos para essas obsessões. 2 grandes motivos. Primeiro, por amor. Nós temos casos de obsessões que são por amor. Mas esse amor não é o amor divino, o amor maior, o amor pregado pelo Cristo, que dá liberdade, né? Que faz a pessoa crescer. É o apego excessivo. A gente não conhece casos de casais onde o marido não deixa a mulher, né? Às vezes o casamento não dá certo, e aí o casal quer se separar, né? E às vezes o marido não deixa, né? Ou o contrário. Fica aquele apego excessivo, doentio. É minha, não vai ser de ninguém. Isso passa para o plano espiritual. Às vezes a pessoa vai para o plano espiritual e continua naquela. Imaginem que eu, aqui um exemplo, né? Imaginem que eu tive, e passei por isso, viu, gente? Cheguei na casa espírita, através da obsessão, estava sendo obsidiada, e um dos irmãos que estavam me obsidiando na época era um afeto de outra vida, de outra existência. Eu estou falando com propriedade porque foi isso que aconteceu. A pessoa dizia que eu era dele e eu não seria de mais ninguém. E estava no plano espiritual ainda comigo e me fazendo, né, mal. Por quê? Porque fica o tempo todo ali, né, tentando que a pessoa gire em torno daquela ideia. E é por isso que o processo obsessivo, ele não é bom que a gente fique nele, alimentando esse processo obsessivo. Nem a auto-obsessão, nem a obsessão por terceiros. Por quê? Porque nos faz mal. Porque a gente reencarnou, gente, foi para viver. E a lição maior de hoje, que eu quero dar para vocês, né, dizer, deixar aqui para vocês, é de que Deus fez a reencarnação e nos põe aqui na existência física para a gente viver. Então, toda e qualquer ideia que nos joga para baixo, a gente tem que deletar, lutar para não ficar com essa ideia, seja de terceiros ou seja nossa. A gente tem que fazer de tudo para não deixar essa sementinha, que essa ideia que quer nos jogar para baixo, ela germinar. Nosso objetivo aqui hoje, é jogar para cima, dar esperança. Porque é para isso que a gente encarna. A gente reencarna para isso, para novos projetos, novos sonhos, novas existências cheias de sucesso, de desafio, de luta. Porque aqui não é fácil. Não é fácil. Mas Jesus diz que nenhum fardo será mais pesado que a gente pode carregar. Então é tudo possível. E qualquer ideia de impossibilidade a gente tem que afastar de nós. Tá? Então, por apego excessivo, claro que naquele tempo, né, há muitos anos atrás, né, essa pessoa que eu estou dizendo para vocês foi ajudada na casa espírita numa reunião mediúnica, se manifestou, falou o motivo, entendeu que não era possível. E qual foi o acordo que nós fizemos? Que em outro momento a gente ia ter outra oportunidade de vivenciar corretamente o amor do Cristo. Foi encaminhado. E outro motivo de obsessão, gente, é a dor. A dor vivida ou causada.
E aqui eu chamo a atenção que são os maiores tipos de obsessão são esses. Porque são pessoas magoadas. Nós no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, lembra que eu disse que a gente ia estudar a si mesmo, estudar nosso cotidiano, estudar a vida? E quando a gente entende que a obsessão, ela é muitas vezes o efeito do nosso procedimento hoje, a gente já se regula. A obsessão de hoje, muitas vezes, vem da dor de ontem. Vem do nosso mau procedimento ontem. E pode ser que a gente tenha tido algum afeto ou desafeto no passado que vai estar hoje, eu digo, batendo na nossa porta. Nós temos casos também de obsessões que são pessoas com vícios. E essas obsessões, elas são muito dolorosas, porque imaginem que uma pessoa tem um vício aqui quando está no plano físico, e quando ela desencarna, ela leva esse vício com ela. E aí são diversos tipos de vício. A bebida alcoólica, cigarro, maledicência. Aí maledicência também, não é só vícios em substâncias, né? São, às vezes, comportamentos viciantes que também são geradores de obsessão, tá? Irmãos infelizes, nós temos também obsessões de pessoas com o trabalho no bem. Lembra que eu disse que tinha um que não queria que eu fosse para casa espírita? Ele era contra o trabalho. E ele era um irmão infeliz, por quê? Porque estava afastado de Deus. Então nós temos esses tipos de obsessão, de afetos ou desafetos do nosso passado. Pessoas que simplesmente estão ali passando por vícios na vida e desencarnam, às vezes não sabe que desencarnou e continua querendo sorver alguma energia que vinha do vício. Alguns contra o trabalho do bem e alguns que ainda não encontraram ou estão distantes de Deus. O que a doutrina espírita nos diz? Que nós temos a obsessão como caminho de dor e ensino. E quais são esses caminhos? Quando no meu ontem, digamos que a Vila teve um passado e não foi tão legal. A Vila era uma pessoa grosseira, humilhava as pessoas, era uma pessoa que não ajudava. A Vila era uma pessoa muito distante do que Jesus vem nos trazendo. Aí hoje a Vila diz, quero mudar não. Aí a Vila continua do mesmo jeito que era no passado. Os irmãos das outras existências vão chegar até a Vila e vão dizer, tá vendo? Ela não melhorou. A reencarnação para ela não está servindo de nada. Então eu continuo com raiva dela e agora eu quero. E aí essas pessoas vão trazer pensamentos para deixar a Vila numa situação ruim. Porque eles têm raiva da Vila. Tá? E aí a obsessão para a Vila vai ser um caminho de dor, mas também vai ser caminho de ensino. E é por isso que Deus permite que as obsessões aconteçam. Para chamar a atenção de todos os envolvidos que eles têm que mudar. Tanto a pessoa que está passando por isso, quanto quem está causando. Todos têm que mudar. Aí às vezes a gente bota um obsessor como uma pessoa ruim, né? A gente só enxerga o outro numa situação ruim. Como se só o outro fosse ruim. Mas o convite hoje à noite, é para a gente enxergar essas pessoas como pessoas carentes de amor. Todos nós. Tanto nós que estamos passando por esse processo obsessivo, quanto quem está causando, tá? Aí, Manuel Filomeno de Miranda, lá no livro Dos Bastidores da Obsessão, ele diz que criminalidade que a gente ainda tem hoje,
né? As calamidades sociais, os crimes ocultos, esses desastres da emoção, que às vezes é a nossa vida, né? A gente não lida bem com as nossas emoções, e abusos de toda ordem que a gente comete, muitas vezes são as portas para esses processos obsessivos, né? Que ele diz, ó, ressurgem depois noutra vida em caráter coercitivo. Ou seja, mesmo que a vítima queira fugir, ela vai passar por um processo obsessivo. Por quê? Porque a vítima não quer mudar. E aí a obsessão vira convite à mudança. Tá? É convite a entendimento. Mas nós temos também outra situação. A vítima tem esse passado que não é tão legal. Mas a vítima hoje é uma pessoa que conheceu, né, outras religiões, conheceu, né, e aí, porque nós temos obsidiados em todos os cantos do mundo, viu, gente? E aí, a vítima está mudando. O sentimento da vida é de mudança. Eu quero ser uma pessoa melhor. E eu estou me esforçando a cada dia para ser uma pessoa melhor. E aí esse processo obsessivo, esse passado que bate à porta da vítima, vai ser um processo de redenção e conciliação. Que foi o que aconteceu comigo há 20 e tantos anos atrás, né? Quase 30 anos atrás, quando esse irmão estava me acompanhando e dizendo que eu era dele. Foi um caminho de reconciliação e redenção. Tá? Então nós temos a escolha, na verdade, ela está, né, nas nossas mãos. Então aqui, ó, o diálogo, eu não preciso ter medo. Aí o que a outra está respondendo? A gente precisa ter medo da obsessão? A gente precisa aprender sobre e como lidar com isso, tá? Então, ó, tomando parte ativa na jornada de redenção do homem com todos os modos e com todos os meios de alcance, trabalhando a paz, a justiça e o amor entre todas as criaturas. Vou acelerar aqui, tá? Então, nós chegamos na auto-obsessão. Entendemos a obsessão? Entendemos? A obsessão é um domínio que uma pessoa quer ter com a outra. Entra no corpo do outro? Não, é só na mente. E a auto-obsessão? E a auto-obsessão? O que quer dizer esse auto? A auto-obsessão é quando eu mesma, né, a própria pessoa, ela fica se minando com os pensamentos dela. E nós temos esses processos de auto-obsessão. Quando eu disse para vocês que hoje a mensagem é de esperança, de mudança, de renovação, de vida, né, de transformação, é porque nós precisamos entender que a partir do momento que a gente recebeu a oportunidade de reencarnar, a gente tem que aproveitar e aí sim se agarrar com toda a felicidade do mundo a tudo que a gente possa vivenciar nessa existência que a gente está. Então, pensamentos, tem gente, vocês já ouviram falar em pensamentos intrusivos? Ou pensamentos de, como é que chama? Fugiu agora, vai, volta já. Espera aí que o pensamento fugiu agora. Quando a própria pessoa se desqualifica. Veja, como é que eu sei que é meu ou que não é? Aí eu vou dizer para vocês que às vezes a gente nem precisa se preocupar com isso. Se é um pensamento ruim, se é uma coisa que vai nos fazer mal, sendo nosso ou não acate. Vai te fazer bem? Desqualificar a si mesmo? Ai, mas ninguém gosta de mim. Ai, mas eu nunca vou dar certo na vida. Ai, mas a auto-obsessão é isso. É quando o próprio indivíduo
E aí, no Manuel Filomeno de Miranda, na Psicografia de Divaldo, no livro Tramas do Destino, ele tem um capítulo só de autoobsessão. Ele vai contar o caso de uma moça, 15 anos, né? Latinha? Uma moça de 15 anos, que ela, por questões de outras existências, a culpa no inconsciente dela e a inconformação com a existência dela atual faz com que ela entre nesse processo auto-obsessivo. Então, um dos conselhos de hoje, para a gente entender essa parte de auto-obsessão, é da gente amar esse nosso momento. Meninas, meninos, homens, mulheres, bebês que estão reencarnando. Amem estar aqui. Nós ganhamos um presente que é a vida. A reencarnação é um presente. Gente, a fila, os espíritos dizem que a fila é enorme lá para reencarnar. Tem toda uma programação, tem todo um mecanismo que é feito para a gente estar aqui nesse momento. Como é o nome do senhor? Júnior? Seu Júnior está aqui. Parabéns, seu Júnior. Você conseguiu, você está aqui. Mas é o nome, ó. Do pirulitinho. Amanda está aqui, Amanda. Feliz, Amanda. Eu fico feliz. Nós estamos aqui. Então, nenhum pensamento, seja nosso ou de outro, para nos derrubar, para nos colocar para baixo, para nos trazer paralisia, nenhum a gente deve acatar. Nenhum. Tá? Porque a gente está aqui, Jesus nos oferece a oportunidade de brilhar, de se desafiar. E é isso que a gente vai. Mesmo que a gente tenha alguma culpa no passado, que a gente não precisa saber dessas culpas do passado. A gente precisa entender que quando elas chegarem na nossa mente, a gente vai dizer, ó, e isso aconteceu comigo, gente. De estar no período da minha vida que a culpa vinha forte. Aí eu já estudava a doutrina há muitos anos. E a resposta para mim mesma era: eu não estou aqui. Jesus quer que eu faça diferente. E eu vou fazer diferente. Desculpa aí, mas eu não vou acatar você. Eu dizia para mim mesma. Dando certo ou não as situações na vida, é viver, né? Não deixar essas coisas se instalarem. E aí nós temos alguns efeitos da obsessão e da auto-obsessão. E vírgula, e se ela chegar, o que ela causa em mim? Se acontecer de um irmão ficar ali, né? Aí nós temos alguns pontos para refletir. Meu horário está acabando. Está acabando. Começa de forma sutil. Então, ó, às vezes são pensamentos simples, tá? E cotidianos. Prestem atenção em frases repetitivas, músicas. Às vezes ficam martelando. Já viram uma música chiclete na cabeça de vocês? Preste atenção que música é essa. Essa música, ela está te trazendo sentimentos de tristeza? Não decorda para ela. Está trazendo sentimento. Que sentimento está te trazendo? Então, às vezes é uma música, imagens. Tomar cuidado com imagens. Às vezes chegam imagens prontas na cabeça da gente. Às vezes chegam diálogos prontos na cabeça da gente. Diálogos que você, quando você vai analisar, são diálogos de confusão. No final das contas, tem uma confusão desse diálogo. Então, música, diálogos, cenas, qualquer coisa que chegue desse jeito, atenção, já liga logo o sinalzinho de alerta. Às vezes, o processo obsessivo envolve aos poucos. Não é tão rápido. É questão de você acatou, vem aqui uma imagem hoje, uma ideia hoje, aí você acatou. Passa um tempo, vem outra, aí você acata de novo.
Olha, eu nem gosto dela. Aí a Vila acatou. Aí daqui a um tempo veio outra coisa sobre ela. Aí veio outra coisa sobre ela. E às vezes era só um irmão que tinha raiva dela que estava usando a Vila para feri-la. Então, tomar cuidado com esse tipo de coisa. Tentam iniciar qual é o principal alerta que a gente tem que ter. Situações paralisantes. Então, qualquer coisa que venha para paralisar você, para você não agir no mundo, não fazer uma coisa que vai te fazer bem, não estudar, não frequentar a casa espírita, não ir trabalhar, não. Coisas paralisantes, você já liga o sinal de alerta. Tá? Então, eu não vou hoje, eu estou tão cansada, não quero comer hoje, tá? Eu não presto, eu nunca vou conseguir. Pelo contrário, quando vi esses pensamentos, você diz, eu vou conseguir, sim. E se eu não conseguir, eu vou tentar. Mas não vai me paralisar, tá? Então, qual é o objetivo da obsessão e da auto-obsessão? É a paralisia e tirar a autonomia da escolha do outro. Porque o processo obsessivo, o que na verdade esses irmãos querem é tirar o nosso poder de decisão. E aí é quando as obsessões mais graves acontecem. As graves acontecem quando eu vou me anulando e vou acatando. Eu dei o exemplo do marido, porque se ele me disser assim, para tudo que eu. Daqui a pouco ele não tem mais voz, ele não tem mais escolha, ele não tem mais vez. Lembra que Kardec disse que vai o irmão, ele no processo obsessivo, ele conduz o outro como se fosse criança. Aí é quando a gente tem a impressão de que a pessoa entrou no corpo do outro. A pessoa não entra no corpo. A pessoa domina a mente de tal forma que a pessoa não tem mais nem controle sobre as funções automáticas e as funções mentais inferiores e superiores que a gente chama, né? Que é aquelas mais automáticas. Por isso que a gente tem a impressão de que a pessoa não comanda mais nem o corpo dela. Porque o comando está aqui na mente. Então, se eu vou deixando de tomar banho, se eu vou ficando triste, daqui a pouco eu não levanto mais daqui. Por quê? Porque esse irmão me dominou a tal ponto que eu não consegui mais. Então, o que a gente tem que aprender hoje? É ter uma mente forte. E quem nos dá essa mente forte? É o conhecimento, o autoconhecimento. Aqui, a nossa receitinha hoje. Que Jesus, o que nós aprendemos com o modelo de Jesus e com a força. Quem está assistindo o Chosen aqui, aquele seriado de Jesus, dos discípulos, Jesus ajudando lá os obsidiados, né? E Jesus falando lá de tudo, a gente aprende que os bons hábitos mentais, eles nos ajudam a melhorar e não entrar nas obsessões. Então, um bom hábito mental, gente, é esse que a gente se esforça em mudar o pensamento. Chegou um pensamento triste na sua cabeça. Vai acatar? É uma escolha sua. Sentimento. Então, estudar e ler obras e ver filmes bons, edificantes. Edificante que a gente chama é um livro que bota você para cima, que dá esperança, filme, ouvir, cantar e dançar músicas edificantes que vão te botar para cima, que vão te tirar dos vícios e não te colocar nos vícios. Oração constante e Deus na nossa vida. O Evangelho no lar, gente, é uma proteção maravilhosa para que a nossa mente entre nessas faixas vibratórias maiores. Participar de trabalhos de assistência caridosa, seja na casa espírita ou em outros locais, o voluntariado, fazer o bem faz a diferença. Bons hábitos físicos, a gente falou dos hábitos mentais, mas os físicos também nos ajudam.
tomar banho, se alimentar direitinho, né? Se alimentar direitinho, cuidar do exercício. A medicina está descobrindo aí que o exercício físico ajuda muito nos casos depressivos, né? Da depressão. Então, se exercitar faz bem ao corpo e à mente, tá? Agora tem um detalhe. Vila, mesmo fazendo tudo isso, eu não estou conseguindo só. Aí a gente tem que pedir ajuda, tá? Pedir ajuda quando necessário. E aqui na nossa casa espírita nós temos um passe, nós temos tratamento espiritual, temos? Tratamento espiritual, nós temos atendimento fraterno, a gente pode vir no atendimento fraterno e dizer, olha, eu não estou conseguindo. E, gente, a gente tem que ter humildade para reconhecer quando nós já estamos com as forças, né, debilitadas. Assim como eu digo para vocês, assim como eu um dia pedi ajuda e disse, eu não estou conseguindo, qualquer um de nós, né? E eu já passei por isso várias vezes, né? Pedir ajuda. Então, uma certeza, ó, de que a responsabilidade também é nossa. Esse autocuidado, somos nós que vamos nos colocar na faixa vibratória elevada. Não é só pedir para Doutor Bezerra, pedir para Jesus, pedir para a Irmã Sheila, pedir para Maria Santíssima, pedir para todos os irmãos benfeitores, para os nossos protetores, nos colocarem lá, não. Eles dizem, você tem que querer, você tem que fazer a sua parte, né? Então nós temos que cuidar da nossa sintonia mental, né? E as obsessões coletivas, elas também acontecem. O próprio planeta, né? Ele passa por isso. Então, se autoconhecer, aprender a estudar sempre, ser perseverante na própria transformação moral, e não é assim, da noite para o dia que a gente fica, né, melhor, é um diazinho de cada vez. Aquela pessoa que fica com raiva facilmente, vai trabalhando a paz, vai trabalhando a paciência, e um dia você chega lá. Aceitar com resignação e entendimento o momento reencarnatório, exercer o perdão e o auto-perdão, e ter sentimento de compaixão. Pense que eu estou aqui com ela hoje, e se um dia eu estiver no plano espiritual e ela aqui encarnada e eu estiver com raiva dela, ela vai dizer, ela só viva. E ela é tão necessitada de compaixão quanto eu. Então, todos nós, quando nós entendemos isso, a gente melhora a nossa sintonia, tá? Então, vamos manter a sintonia elevada. Vocês estão vendo que eu trouxe várias figurinhas com carinhas, né? Porque somos nós, gente. Não tem nenhum espírito que faça um processo obsessivo. É só uma pessoa que tem dor, que está sofrendo, que está afastada de Deus, e Ele depende de nós. Vamos usar esse momento para trazê-lo para Deus também. Então, entender a obsessão como uma missão também de trazer esse irmão para Deus. Então, quando a gente faz o Evangelho no lar, quando a gente ora, quando a gente está se transformando, se auto-transformando, a gente está mostrando para esse irmão que ser feliz é possível. E ele vai se transformar também a partir de nós. Tá? Então, é a nossa reflexão de hoje. E vamos aguardar aí as perguntas, né, para ver se responde legal. Então, uma salva de palmas, né? Agradecer primeiro a espiritualidade que inspirou tão bem nossa querida Viva. Todos nós precisamos ouvir, principalmente a questão da auto-obsessão dos pensamentos fixos, né, intrusivos, e colocar a palavra à disposição da plateia, né, fazer alguma pergunta para ela, quem se sentir à vontade, quem tiver ficado com alguma dúvida. Tá bem? E a gente recebeu algumas aqui da internet, pelo avançado também da hora, eu escolhi duas que são, porque eles também têm que voltar, né? A gente sabe que é uma caridade muito grande quando a gente traz nossos amigos de fora, né? E aí, Vila, queria perguntar para você, os nossos amigos do Instagram.
Qual a diferença entre obsessão e auto-obsessão? Obsessão, né? A gente viu que tem uma outra pessoa envolvida, né? Uma outra pessoa envolvida influenciando com o pensamento, o nosso pensamento. A auto-obsessão são os meus próprios pensamentos. É como se fosse o meu inconsciente e o meu consciente o tempo todo ali, né? Naquele diálogo constante. A auto-obsessão, todos os dois, eles têm característica adoecedora. Porque Kardec nos informa que nenhum espírito elevado obsidia ninguém. Se tem algum processo obsessivo, é um processo obsessivo de irmãos que estão na mesma condição que nós. Então, a obsessão são casos entre duas ou mais pessoas. Então, não é só um espírito, às vezes tem casos que são vários irmãos que estão ali tentando colocar uma ideia na cabeça de outro. E a auto-obsessão é eu com eu mesma. Agora, as duas coisas podem vir juntas, tá? Eu posso estar num processo auto-obsessivo, eu vir-la me minando, eu vir-la me botando para baixo com os meus pensamentos, e aí gerando um estado mental tão adoecido que outros irmãos vêm e completam ali o processo. Deu? Bem, pessoal, e mais um. Como posso identificar que estou obsediado? Como posso identificar? O que a gente viu? Como posso identificar? Como a gente viu, são processos sutis. Muitas vezes é bem sutil, é um pensamento sutil, uma frasezinha. Às vezes é uma coisa intermitente, é uma coisa que fica ali o dia todinho. Às vezes fica ali algum tempo, depois some. A gente tem que analisar a característica disso que está chegando no nosso pensamento. Olha, tem que querer colaborar. Tu faz a complementação. Então a gente observa o que vem junto no pacote. Eu chamo de combo, tá? Do combo. O que está vindo no pensamento, o que vem junto de sentimento, o que vem de consequência. Então, a gente analisar tudo isso. E se eu detectar que tem algum pensamento desse, me chegando, alguma música, algum sentimento, alguma coisa, para me levar a uma atitude paralisante, que vai me prejudicar ou prejudicar outras pessoas, eu tenho que usar os recursos que a doutrina espírita me ensina para parar com esse processo obsessivo, que a gente já viu, né? Evangelho, oração, pedir ajuda, tratamento espiritual, estar constantemente no estudo, porque todos nós podemos passar por isso, né, a qualquer momento. E quando passarmos, não precisa de desespero, é só colocar a nossa profilaxia aqui da doutrina espírita, né? Vem cá, ele quer fazer uma complementação, viu, gente? Já que eu falei muito dele. Oi, gente, boa noite. O professor Kardec, no seu livro dos médicos, ele classifica a obsessão em vários tipos, em vários modelos. Ele vai da obsessão simples até a possessão, subjugação, certo? Quando nós estamos numa obsessão simples, a gente consegue entender o que foi colocado, os nossos pensamentos, como é que se influencia, isso é meu, isso não é. Quando uma pessoa está no processo de possessão e subjugação, esse processo é um pouco mais difícil. É muito difícil uma pessoa nessa situação aceitar ajuda, porque ela acha que ela está certa, eu estou certo, vocês estão contra mim, vocês acham que vão me mudar, mas não vão.
E nesse processo em que ela se encontra, muitas vezes a dor extrema vai fazer com que ela acorde. Se não conseguir ainda nesse processo, alguém vai ter que ajudar ela. Alguém vai ter que chegar e dizer para ela o que está acontecendo. E ela não vai escutar também. E muitas das vezes a pessoa vem ao centro espírita fazer um tratamento por ela, para iniciar novamente um processo de recuperação. Então, quando você está numa obsessão simples, é muito mais fácil a gente ir no centro espírita e pedir ajuda. Quando está no processo de subjugação, o processo é um pouco difícil. Então, é preciso que a gente tenha o cuidado de identificar, logo no início, que foi colocado aqui, aquela educação do pensamento, das mentes, de entender como é que isso está chegando, se sou eu, se não sou, para já ir no médico, entre aspas, no centro espírita, né, para que a gente consiga entender esse processo de ajuda. Porque quando chegar no processo de subjugação, fica um pouco mais complicado. É necessário sempre a ajuda de alguém de fora. Está lá no livro dos médicos que o professor Ivael nos coloca, tá bom? Obrigado. Então, vamos agradecer mais uma vez nossos colaboradores, né, nossos irmãos da Seara Espírita. Dizer para quem nos acompanha pela internet que logo em seguida tem um passe virtual. Para quem está aqui no nosso plenário, vai estar se dirigindo para o passe 1, depois o passe 2. E nesse momento, pedir que a gente possa estar fazendo nossa prece, né, de encerramento, para a continuação do trabalho lá na sala do passe. Então, quem se sentir à vontade, pode fechar os olhos, elevar o pensamento ao alto. Que a espiritualidade amiga desta casa, nesse momento, nos envolva com toda a energia benéfica, salutar do Cristo, que possa estar passando pelo nosso coronário, invadindo todos os nossos órgãos, sarando todas as dores, todas as feridas físicas, espirituais, emocionais, que refaça todas as nossas células, que sopre um ar novo no nosso pulmão, para que a gente possa, diante da graça do Cristo, entender que é o amor, a caridade, que renasce em cada um de nós e que pode nos fazer pessoas novas a cada dia. Pedir a Jesus amado que nos dê a honra de nos acompanhar até os nossos lares e lá permanecer com cada um de nossos entes queridos, refazendo os nossos laços e enlaces familiares, sarando todas as dúvidas do amor do Cristo, mas principalmente refazendo os laços amorosos de nossas famílias e dos nossos entes queridos. Mestre amado Jesus, te louvamos graças infinitas por estarmos diante de vossa presença misericordiosa nesse momento. Te pedimos que nos acompanhe durante essa semana, durante o momento do passe, para recebermos, segundo o nosso merecimento, as graças do alto. Permanece conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.